O belting contemporâneo, ele vai ser um dos poucos registros que algumas pessoas vão ter. São poucas as pessoas que têm um belting contemporâneo. O belting contemporâneo, ele é um estilo de belting que era muito usado na era clássica, onde a gente não tinha microfonia, onde a gente literalmente não tinha nenhum aparelho para poder amplificar o som. Tanto que, se a gente for observar os teatros, as catedrais, as igrejas antigas, elas não eram feitas de forma quadrada, como é hoje. Elas eram feitas sempre com um teto arredondado. Por quê? Para que o som se propagasse. Porque os cantos quadrados ou pontiagudos, eles não dissipam o som. Eles fazem com que o som acabe. E os cantos arredondados, eles continuam propagando o som. Entenderam? Então, o belting contemporâneo, ele acaba sendo um belting que era muito usado nesse período. O que nós aprendemos com o belting? Liso, limpo, potente, projetado. Muito potente, muito potente. Pra sempre! Porém, o belting contemporâneo é o belting onde não há quebra no registro. Ele é um belting que vira a voz de cabeça, mas sem quebrar o registro. Nós temos o belting, não temos? Voz de cabeça. Belting, voz de cabeça. São duas coisas diferentes, né? Porém, o belting contemporâneo é um belting que vira a voz de cabeça sem quebrar o registro. Não há quebra de registro. Porém, o belting contemporâneo, infelizmente, são poucas as pessoas que nascem com ele e são poucas as pessoas que têm uma predisposição genética, biológica, natural a ter ele naturalmente. Dentro do cenário cristão, dentro do cenário gospel, nós temos a Paloma Posse, que tem o belting contemporâneo. Nós vamos daqui a pouco ouvir algumas músicas dela e nós vamos ver que o belting dela não tem quebra de registro. Nós temos o Paulo Neto, que também tem o belting contemporâneo, ele não tem a quebra de registro. Nós temos o Thales Roberto, que também não tem quebra de registro. Ele consegue sair do belting e ir para a voz de cabeça sem quebrar o registro. E isso é maravilhoso, porque toda vez que a gente sai toda vez que nós saímos do peito e passamos por falsete, qual o nome que se dá? Qual o nome que se dá? Toda vez que a gente sai do peito e passa por falsete. Não. Transição. Transição. Toda vez que nós saímos do peito. Toda vez que saímos do peito e vamos para o falsete, nós temos a transição. Continua a parte 2.